Basicamente, o que a gente vai fazer é estudar a estrutura de espaço vetorial, estrutura linear de um espaço, ok? Então, para começar, eu vou começar com a motivação, que é o que vocês estudaram no módulo 1, que é sistema linear, tá? Todos vocês, imaginem, sabem encontrar o conjunto solução dessa equação, ok? Aí eu pergunto a vocês, alguém sabe me dizer o que representa a primeira equação que vocês estão vendo acima? Essa daqui? Alguém sabe me dizer o que significa, o que representa ela? Essa daqui? Opa! Essa aqui? Alguém tem alguma ideia? Não, né? Então, a gente aprendeu a parte algébrica, mas não aprendeu nada sobre um pouco da geometria desses objetos, certo? Então, tem que pegar a cadeira, né? Bom, isso não se preocupe, tá? Isso a gente vai aprender, ter uma noção do que significa esses objetos no decorrer do curso. Tá? O curso vai ser uma mistura de geometria analítica com álgebra linear, ok? Então, vocês vão ter uma noção de alguns objetos geométricos, né, como eles são representados analiticamente, certo? Por exemplo, a primeira equação representa uma equação de um hiperplano. O que diabo é isso? Observe que os pontos, para satisfazer a primeira equação, eu preciso de quantas coordenadas? 4. Então, eu moro num espaço de dimensão 4. Né? Esse objeto mora no espaço 4-dimensional, né? De dimensão 4. No entanto, observe que eu consigo isolar uma das variáveis e colocar em função das outras. Então, observe que se eu souber 3 das 4, eu consigo determinar 4. Então, no fundo, esse objeto, ele tem 3 variáveis livres. Isso quer dizer que eu tenho, esse objeto me descreve um objeto tridimensional. Ele mora num lugar de dimensão 4, mas ele me descreve um objeto de dimensão 3. Ok? Como o diabo é isso? Imagine, por exemplo, uma reta. Uma reta é uma equação, eu vou colocar aqui, né? Só para que a gente tenha um pouco de intuição. Lembra do gráfico dessa função aqui, y igual a 2x? Né? Isso é uma função o quê? Uma função afim. Ok? O gráfico dela é o quê? Uma reta. Mas lembre-se que o gráfico dela são pontos da forma x, né? O gráfico dessa função é da forma xy, pertencente ao R2, só que o y, ele é o 2x. Concorda? Então, observe que eu tenho uma variável livre, né? E o y é a variável dependente. Então, os pontos moram no R2. Né? Eu tenho 2 coordenadas. No entanto, para descrever o objeto que está associado a essa equação, né, basta que eu mova o x e associado a ele, eu descrevo o y associado a esse x. Ok? Então, eu tenho um objeto, eu moro num mundo bidimensional, mas essa equação me descreve um objeto de dimensão 1. A gente vai aprender o que diabo significa dimensão mais apropriadamente no futuro, tá? Mas aí o que é que você tem na primeira equação? Na primeira equação, como eu estou no R4, eu tenho um objeto tridimensional. A segunda equação, também eu estou no R4, tá? Porque essa equação eu preciso de 4 coordenadas. Ok, pode usar. Beleza. Tá. Então, eu tenho 2 objetos, né? A primeira equação me descreve um objeto tridimensional no mundo de dimensão 4. A segunda também,
um objeto tridimensional num mundo de dimensão 4, e quando eu me pergunto o que é a solução do sistema, eu quero os pontos que satisfazem as duas equações simultaneamente. Então, o que você quer é encontrar a intersecção desses objetos no espaço. Entende? Então, o que a gente vai resolver é isso. Então, vamos trabalhar um pouco, fazer algumas contas. Deixa eu ver se eu já fiz, senão a gente volta. Beleza. Então, observe só. Esses dois pontos que eu tenho aí resolvem o sistema. Ok? Aí eu faço uma pergunta a vocês. São as únicas soluções? Não. Num sistema, de modo geral, como é que ele se distribui? Quantas soluções eu tenho? Ou infinitas, exatamente. Então, como eu tenho duas, logo eu vou ter infinitas. Certo? Como é que você encontra essas infinitas? Posso multiplicar se você já tem? Beleza, então vamos ver. Então, de fato, observe que se eu multiplicar, né, por alfa a primeira, né, eu vou obter 0,0 alfa alfa, que também é uma solução do sistema, independente do alfa. A mesma coisa para o segundo ponto. Se eu multiplicar por beta, tá? A mesma coisa, ele vai ser uma solução independente do beta. Ou seja, o que é que a gente acabou de dizer agora? Toda vez que eu tenho uma solução, qualquer múltiplo dessa solução também é uma solução. Tá? Ou seja, o conjunto solução me permite pegar o seguinte: toda vez que eu tiver uma solução, eu posso tomar qualquer múltiplo que eu continuo morando no mesmo conjunto. Entende? Outra coisa que eu posso fazer é tomar a soma dessas multiplicações que a gente tomou anteriormente. Então, isso daqui vai dar o seguinte. Vamos fazer essa conta. Tá? Isso daqui vai me dar beta menos beta, alfa menos beta e alfa. Todo mundo concorda? Sim. Esse cara também é uma solução. Ok? Só é você substituir na equação abaixo. No sistema abaixo. Vai satisfazer as duas equações. Então, o que é que a gente agora está percebendo? Que o meu conjunto solução, então pega lá o conjunto solução. O conjunto solução é o conjunto das quádruplas. Vou colocar assim, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, pertencente ao R4, é o mundo onde eu moro, tal que esse ponto, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, deixa eu diminuir aqui, é solução do sistema de S. Deixa eu mudar a letra então, que eu já usei S, colocar asterisco. Onde asterisco é esse carinha aqui. Ok? Ou seja, esse é o conjunto de solução, é o conjunto de todas as soluções. O que é que a gente viu pelo que a gente discutiu antes? Que esse conjunto é fechado com respeito à multiplicação por escalares. Ou seja, se eu pegar alfa vezes, eu vou chamar isso aqui de V, tá? Chama esse cara de V, tá? Se eu pegar alfa vezes V, ou lambda, né, um múltiplo de V, sendo V um elemento de S, isso daqui também pertence a S para todo alfa pertencente aos reais e V pertencente a S. Ok? Também vimos o seguinte: se eu pegar U e V pertencente a S,
temos U mais V pertencente a S. Certo? Então, tem conjuntos que têm certas propriedades, né, que você pode adicionar a ele operações. Tá? Um conjunto, por exemplo, que vocês trabalham, não sei se vocês já perceberam, por exemplo, os inteiros, você pode somar, pode multiplicar. Em que sentido isso? Eu posso pegar dois números inteiros, multiplico, o resultado está onde? Nos inteiros. Tá? Então, isso quer dizer que os inteiros, ele é fechado com a operação de multiplicação. Também é fechado com a soma, mas não é fechado com a divisão, por exemplo. Entende? Tem conjuntos que permitem certas operações e outros não. O que a gente vai ver e vai estudar é um tipo particular de conjunto que tem uma estrutura que é multiplicar por escalar e somar elementos dele, tá? Que são os espaços vetoriais. E a partir disso, dessas propriedades, dessas operações, a gente vai tentar entender esses conjuntos, extrair, né, informação desses objetos. Tá? Um exemplo, a gente vai ver como exemplo o conjunto de soluções de um sistema. Vai ser um espaço vetorial. Tá? O R4 vai ser um espaço vetorial. O conjunto das matrizes vai ser um espaço vetorial, porque ele vai ter essa estrutura, que a gente vai ver logo mais. Ok? E aí a gente vai destrinchar ele. O que é importante procurar saber no espaço vetorial? O que é que eu devo estudar quando eu tenho um espaço vetorial? Que tipo de informação eu consigo extrair quando eu sei que o conjunto é um espaço vetorial? Por exemplo, eu afirmo para vocês, tá, que o conjunto solução, eu não sei se vocês conseguem provar isso, mas todas as soluções que você tem desse sistema pode ser escrito como uma soma, pode ser escrito como um objeto desse tipo. Todas as soluções, olha o que eu estou dizendo, você conheceu, começou com duas. Aí fez, multiplicou uma por alfa, outra por beta. Certo? Somou, que é essa soma aqui que está do lado esquerdo. Ok? Eu estou afirmando agora que todas as outras soluções podem ser escritas dessa forma. Ou seja, dado uma solução, existe um alfa e um beta, tal que quando eu escrevo dessa forma, dá igual à solução que eu encontrei. Tá? Então, para eu gerar meu conjunto todinho de soluções, eu preciso conhecer duas e fazer as combinações lineares dessas duas soluções. Ok? Então, isso vai implicar, por exemplo, quando a gente entrar num conceito, que esse conjunto tem dimensão 2. Por quê? Porque eu só necessitei de dois vetores, tá? Que a partir dele eu consigo escrever todos os outros elementos dele fazendo uma combinação. Ok? Dúvidas? Dúvidas para quem está em casa? Eu não sei nem se eu escuto. Dime. Nesse caso, seria essas soluções de controle. Seriam todos os pontos possíveis que esses dois objetos se encontram no espaço? Os pontos de interseção entre esses dois? Isso. Ou seja, todos os pontos de interseção entre esses dois objetos, ele é descrito como uma combinação, essa combinação aqui. Tá? Essa combinação, como eu preciso de dois vetores, você vai ver que isso me fornece um plano. Tá? Porque o que é um plano? Um plano é você andar em duas direções que não se comunicam uma com a outra. Tá? Por exemplo, imagine aqui
você, uma formiguinha andando nesse piso. Você não voa. Então, você só pode andar em duas direções a priori, que é, vou para direita ou vou... Eu estou aqui de frente, né? Vou para a minha direita ou vou para a minha frente. Ou qualquer combinação dessa. O que seria uma combinação? Eu ando um pouco... Se eu quero chegar onde está o Amon, eu ando um pouco para a direita, depois eu ando para frente. E aí eu consigo andar essa sala toda. Concorda? Eu precisei de duas para descrever meu movimento em toda a sala. Concorda? Quando eu tenho esse tipo de coisa, eu estou dizendo que o que gera esse objeto são duas direções. Isso é a noção de plano, que é o que a gente tem ali em cima. Tem dois vetores no espaço e as combinações lineares dele, que é o conjunto solução, vai me gerar um plano em R4. Não dá para imaginar isso, né? Porque a gente não consegue ver mais que o R3. Ok? Certo? Mas aí, por analogia, você pensa, por exemplo, se você tivesse dois vetores no espaço, que é o que a gente acabou de fazer. Você vai ter um plano, né, onde você pode se movimentar. Ok? Vamos continuar. Vamos dizer, tem duas retas no espaço. Aí o ponto de interseção delas, então seria só um ponto, seria só uma solução. Então, seria uma solução única. Isso. Então, dois planos que se intersectam teriam uma reta. Uma reta, exatamente. Teriam infinitos, exatamente. São dois planos. Exatamente. Entende? Quando você, nesse caso, você tem como se fosse dois espaços. O espaço que onde a gente vive não tem dimensão 3, né? Você pode mover em duas direções e pular, né? Então você está no espaço. Só que aqui eu moro no R4, que eu não consigo ver, e o objeto dentro dele tem dimensão 3. Entende? Aí eu tenho dois objetos desse tipo se intersectando. A intersecção, nesse caso, tem dimensão 2. É um plano. Tá? Você poderia generalizar essa ideia. Imagina que eu tenho uma equação com 10 incógnitas. Né? E ela desse jeito aí. 10 incógnitas igual a uma constante. A outra 10 incógnitas igual a uma constante. Então, a solução de cada equação tem 10 coordenadas. Só que eu posso isolar uma e escrever em função do restante. Ok? Então, o meu objeto, dentro de 10 coordenadas, tem 9 coordenadas. Certo? E o sistema desses objetos, né, seria a intersecção dele. Aí pode dar um monte de coisas. Tá? Mas essa é a filosofia. Vamos para frente, tá? Estando tendo dúvida, pode perguntar. Como é que se eu tiver esse 0 e esse 1, como é que você achou isso? Quem? Esse 0 e esse 1. Essa é a solução. A primeira solução. A primeira? Sim. Só de cabeça, só analisei. Eu não fiz, só é você imaginar aqui, por exemplo, que você coloca 0 e 0 na primeira, porque eu imaginei o seguinte, ó. Assim como é que eu fiz de cabeça? Olha a segunda. A segunda eu posso escrever o z em função de y e t. Concorda? Por que eu faço isso? O que eu estou fazendo, no fundo, é escolhendo duas variáveis livres. Que no meu caso vai ser o y e o t. O z, na segunda, vai ser a variável dependente. Tá? Agora pega o z, sendo a soma de y e t, e joga em cima. Você vai achar o x em função de y e t. Achando isso, aí eu peguei, por exemplo, o y igual a 0, fiz as contas, achei. Depois coloquei o t igual o t igual a 0, coloquei o y e achei o que é que ia me dar. Porque como eles são livres, né, eu posso atribuir qualquer valor para ele e aí encontrar os outros que dependem dele. Tá? Mas é essa a conta. Primeiro, se você zero, você teria uma solução. Então, você zero, você teria uma solução. A primeira, sim. E aí você poderia uma combinação com essa solução e aquela primeira ali, mas como é que você chegaria na segunda? Então, mas aí eu preciso, não é qualquer ponto, a ideia é que não é qualquer ponto que vai me gerar
outras soluções, entende? Porque o que é que você está fazendo no fundo? Você está, por exemplo, qualquer direção que você toma, duas direções, imagine, eu quero andar, percorrer essa sala, só que eu vou escolher duas direções para andar nelas, tá? E as combinações. Qualquer duas direções que eu pego que vai me permitir andar nessa sala? Não. Por exemplo, eu posso pegar, eu dou um passo para a direita e 2 passos para a direita. São duas direções, uma curtinha e uma outra longa. Mas essas direções só me permitem andar na mesma direção, entende? Porque elas são paralelas. Tá? O que eu preciso para gerar as coisas são direções que não se comunicam uma com a outra. Porque aí eu vou andar em combinações dessas direções. Entendeu? Então, quando você pega o zero é a pior coisa, porque você multiplica e você fica parado. Entende? Então, ele não vai gerar uma coisa interessante. Ele não gera nenhum espaço com direções, né? Ele é um espaço de dimensão zero, a gente vai ver. Entende? Ele não tem uma direção que você pode percorrer. Ok? Beleza. Deixa eu correr um pouco. Bom, então vamos definir o que é um espaço vetorial. Tá? Essa definição vai ser um pouco abstrata, mas a gente vai clareando com o decorrer, tá, do curso. Tá? Então, eu vou escrever aqui, então, seja um conjunto não vazio, tá? Equipado com duas operações a primeira de soma, tá? Boa tarde. Eu acho que você tem que pegar a cadeira, tá? Em outra sala. Última. Tá? Uma soma. O que é essa soma? Você pega dois vetores, ou dois elementos de E associa a um elemento novo, que eu vou chamar de U mais V. Tá? Não confunda esse sinal de mais com o mais que você tem na sua cabeça, né? Que é o mais de somar números, esse tipo de coisa. Pensa como se fosse uma operação. E a gente vai ver que essa operação pode ser um pouco abstrata, às vezes muito clara, muito associada ao que a gente já tem em mente. Tá? Eu vou dar alguns exemplos que vai mudar essa noção, né? Desassociar com o que você tem usualmente. Tá? E a outra é a multiplicação por escalar. Escalar, a gente vai pensar como sendo um número real, tá? Esse escalar, ele pode estar em algum corpo, né? Corpo é um objeto algébrico, é um conjunto que tem várias operações, que tem duas operações, satisfaz uma porrada de propriedades, tá? Os reais é um exemplo de corpo, os complexos é um exemplo de corpo. Tem outros corpos finitos. A gente vai trabalhar nos reais, me diz Alice. O espaço vetorial que trabalha com essa multiplicação pode ter outro? Pode, mas tipo assim, por exemplo, o R é um exemplo de um espaço vetorial, tá? As matrizes é um exemplo de espaço vetorial. Para você ter um espaço vetorial, você precisa só de duas, que é uma soma e uma multiplicação por escalar. Entende? O conjunto pode ter outras, mas essas outras não vão contribuir para você chamar ou não
ele de espaço vetorial, entendeu? Ele pode ter outras adicionais, tá? Mas o importante para ser um espaço vetorial é uma multiplicação por um escalar e soma de elementos dele mesmo, ok? Só que essa soma, ela tá meio enganoso, entende? Assim, vocês vão entender na frente. Bom, e aqui a multiplicação por escalar ela é descrita como essa relação aqui, né? Que você pega um escalar, pega um elemento e associa um novo elemento, tá? Então, seja o E um conjunto, tá? Com essas duas operações, satisfazendo. Professor, Sim? essa multiplicação é comutativa? É o que a gente vai ver agora, tá? Você vai ver as propriedades que eu vou exigir, as propriedades mínimas para eu chamá-lo de espaço vetorial, tá? Eu vou fazer essa descrição agora, ok? Satisfazendo, vou pegar outro slide aqui. Só um instante para eu abrir aqui um slide. Tá. Tá, então vamos lá. Primeira propriedade, né? Primeiro axioma que eu vou pedir para que ele se assasse. Tá? Então, é a associatividade, ok? Ou seja, lembra da operação de soma que eu peço no conjunto, que o conjunto tem? Tem que satisfazer a seguinte coisa. U mais V, peguei isso, somei mais um W. Isso é a mesma coisa que guardar o U, somar primeiro V mais W. Tá? Ou seja, isso é associativo. A soma é associativa. Tá? Não importa a ordem que eu faça a operação, dá o mesmo resultado. Então, eu peço que a minha soma tenha essa propriedade. O que é que eu peço mais? Que seja comutativa com respeito à soma. Ok? O que é que eu peço mais? Existe um elemento neutro. Ou seja, a soma tem um elemento neutro. Tá? Existe. Vocês ficam com raiva se eu denotar esse elemento neutro por zero? Não? Sim? Zero por N. Porque Por N. por E ou por N, tá bom. Eu gosto do zero, tá? Porque eu estou falando de soma intuitivamente, mas eu vou começar denotando por E, tá? Zero E, pronto. Zero E. Pronto. Zero E. Ok? Existe O é maiúsculo para significar que é referente à só do que é. Pronto, lindo. Existe um elemento em E, tal que, quando eu faço a operação de soma com qualquer outro elemento, dá o resultado é sempre o outro elemento. Ok? Tá. O que eu quero enfatizar é que, embora eu esteja denotando por zero, não necessariamente isso é um zero. Ok? O importante aqui é essa propriedade, que é a propriedade que eu chamo de elemento neutro, tá? Com respeito à soma. Ok? O que é ser um elemento neutro? É o elemento do conjunto que, quando você faz a operação com qualquer outro elemento, dá sempre o outro elemento. Por exemplo, vocês trabalharam com matrizes.
Qual é o elemento neutro? Calma. Eu nem disse a operação, por exemplo, do produto. A identidade. Né? Por quê? Qual é o conceito de elemento neutro? É que quando você faz a tal operação com qualquer outro, sempre dá o outro. Entende? Com a soma, é a matriz nula. Entende? É esse conceito que eu quero que vocês guardem. Tá? Observe que isso não tem, a priori, nada a ver com zero. Tá? Como um número, né? Beleza. Outra propriedade é o seguinte. Toda vez que você está num conjunto, que você tem a existência desse tal elemento neutro, você pode se perguntar o seguinte. Observe que é uma pergunta natural e é só pela linguagem, né? Só pela matemática, que é o seguinte. Eu tenho um elemento neutro. Se eu te der um elemento, existe um outro elemento que quando eu opero me dá o elemento neutro? Observe que é só para entender a linguagem. Basta que eu tenha um conjunto, operação e um elemento neutro. Eu posso fazer essa pergunta. Concorda? Né? Dado um elemento, existe um outro que quando eu opero, o resultado é o elemento neutro. Tá? Por exemplo, com produto de matrizes. Você acabou de dizer que o elemento neutro no produto de matriz era a identidade. Tá? Aí você, quando dado uma matriz, existe uma outra que multiplicado pela matriz que você deu dá a identidade? Isso é a inverso. Observe que, a priori, não tem porquê essa ideia de inverso desse tal elemento existir. Como no conjunto de matrizes, não tem porquê ele existir. Concorda? Mas aqui a gente vai pedir que sempre exista o elemento inverso de um elemento dado. Tá? A gente vai pedir como propriedade para chamar o tal conjunto com tais operações de espaço vetorial. A gente vai exigir isso das operações. Ok? Então vamos pedir que dado U pertencente a E, existe vou chamar de novo, vou fazer um abuso. Posso chamar de menos U? Esse menos U, a priori, não tem nada a ver com o menos que você tem em mente. Tá? Lembre-se da propriedade. O que é a propriedade de ser o oposto inverso? É que quando você faz a tal operação com o cara, isso te leva no elemento neutro com respeito à operação. Tá? Então, eu vou chamar a priori de W, ou W de U, WU, porque está associado a U. Tá? Depois eu mudo. Existe um WU pertencente a E, tal que U mais WU é o elemento neutro da operação, que era o zero E. Está parecendo uma sopa de letrinha, né? Haja letra. Ok? Não acaba por aí, tá? O céu não é tão perto. Então, o que é que falta mais? Eu vou agora, observe que a gente só tratou da soma. Tá? Vamos trabalhar agora com a outra operação. Vou chamar de M1, de multiplicação. Então, a gente, lembra, qual é o tipo de operação que eu tenho no meu conjunto? É pegar um escalar e multiplicar por um vetor e o resultado, ou um escalar, multiplico por um elemento de E e o resultado te dá um elemento de E. Concorda? Beleza. Com os escalares, eu tenho operações para fazer. Né? Por exemplo, eu poderia multiplicar 2 escalares e continua dando escalares. Né? Escalares é um número. Se eu pegar 2 números, posso multiplicar, continua sendo um novo número. Tá?
também posso somar esses números. O resultado também dá um novo número, concorda? Aí a pergunta é, como é que isso deve se comportar com essa nova operação? Porque observe, a operação de números é com números e morre sendo um número. O que eu estou dizendo, agora eu estou misturando. Pego uma operação que pega um número com um elemento de E e o resultado dá em E. Concorda? A priori não tem por que essas coisas, operações com números e misturar com essa nova operação e as coisas funcionarem bem. Tá? Mas a gente vai exigir isso. De que forma? Por exemplo, assim. Pegue dois números e multiplique eles. Agora, multiplique por um elemento de E. O que você vai pedir é o seguinte, ó. Isso é a mesma coisa que eu pegar um deles, o beta, multiplicar primeiro pelo elemento de E. A gente sabe que o resultado agora está em E. Pegar esse resultado e multiplicar pelo número que sobrou lá, o alfa. Tá? Esse parênteses serve para dizer o que é que eu estou multiplicando primeiro. No lado esquerdo, eu estou multiplicando os dois números primeiro, pegando o resultado e multiplicando por 1. Tá? E o que eu estou dizendo é que isso é a mesma coisa que você multiplicar primeiro o beta por 1, pegar o resultado e multiplicar isso por alfa. Essa propriedade diz isso. Ok? O que é que essa propriedade diz mais? Agora, com respeito à soma. Pega alfa mais beta vezes U. Isso é a mesma coisa que você pegar o alfa vezes U mais beta vezes U. Tá? Sim? Essa operação soma que o senhor colocou entre alfa e beta é a soma que a gente definiu, não é? Não. Porque essa soma, boa pergunta. Observe o que é que está ocorrendo aqui. Essa soma aqui, ó, ela A soma definida nos reais. Entende? Observe o que é que está ocorrendo. Você está relacionando operações dos reais com operação em E. Não. É só uma relação dessas operações, ok? Mas observe o que é que você está exigindo, que as operações na reta, de certa forma, se comuniquem com as operações no seu conjunto que você tem, tá? Depois, você vai pedir, essa daqui todo mundo, não precisa nem escrever, todo mundo já daria um chute bicudo certeiro, que é o seguinte. Se você pegar 1 e multiplicar por um elemento de E, o que é que você espera que seja? Elemento de E. O próprio elemento de E, concorda? E é isso que a gente vai exigir do conjunto, ou seja, é uma definição, tá? Tudo aqui eu estou exigindo que o meu conjunto tenha com aquelas duas operações. Tá? Esse 1 é um mesmo, né? Esse 1 é um dos reais. Então, Se for de um corpo, só um instante. Se for de um corpo, esse seria o elemento neutro multiplicativo do corpo. Entende? Não obrigatoriamente eu tenho neutro da multiplicação. Quando é um corpo, sim. Entende? Todo corpo tem esse elemento. então, todas as vezes que a gente vai usar alfa e beta, a gente vai pegar dois números reais. É. Tá? A não ser que eu diga explicitamente, tá? Vai ser real. Ok? Alguns exercícios eu vou colocar para aguçar a imaginação de vocês, né? Para vocês trabalharem. Eu vou colocar outros corpos, tal. Mas para efeito de comum vai ser os reais, tá? Tá. A última propriedade, completando as 8, é agora quando você multiplica, pega um alfa vezes a soma de dois elementos de V. De E, desculpa. Né? Que lembrando que essa soma, como o Felipe levantou antes,
essa soma aqui, ela está, neste caso, ela vai estar em E. Por quê? Porque eu estou somando elementos de E, tá? Então, essa soma aqui, ela está em E. Ok? Professor, Sim? não pode dar o inverso do produto? Não. Tá? O espaço vetorial, não. Isso ele pede só essas duas estruturas. Ok? É alfa U mais alfa V. Tá? Tá. Terminando isso, então eu termino dizendo o seguinte. Tendo um conjunto, né? Satisfazendo essas 8 operações, tá? Dizemos que com essas operações, vou colocar assim, observe que o espaço vetorial, ele é um combo. Ele é o conjunto com as operações, ok? Não existe espaço vetorial, só o conjunto. Tem que ter operação fazendo isso, tá? Então, é um combo. O objeto que a gente está definindo é um combo. É um conjunto e as operações, tá? Esse objeto, dizemos que é um espaço vetorial sobre R, tá? O que é esse sobre? Faz referência aos escalares. Se os escalares forem complexos, seria sobre os complexos. Se os escalares forem racionais, seria um espaço vetorial sobre os racionais. Se os escalares fossem o ZP, tá, com P', que é um corpo, isso seria um espaço vetorial sobre ZP. Ok? Dúvidas? Vamos ao que interessa. Vamos a um exemplo. Professor, Dime. parece um grupo. Com grupo? Bom, filosoficamente, sim. Em que sentido? O grupo é um conjunto que tem uma estrutura, né? Que tem uma operação associada a ele satisfazendo algumas propriedades, tá? Então, nesse sentido, sim. Mas o espaço vetorial tem duas, tá? E não exige, por exemplo, o inverso multiplicativo, blá, blá, blá. Você poderia pensar se um espaço vetorial é um grupo quando você só olha a soma. Você pode se perguntar isso. A multiplicação não é porque lá no grupo você pede que as operações sejam feitas com um elemento do próprio conjunto. Entende? Então, estaria mais relacionado com a soma, que são operações que você faz com elementos do mesmo conjunto. O produto, que é a multiplicação por escalar, não. A gente mistura. Entendeu? Então, não faria sentido você olhar como um grupo olhando esse produto. Faria sentido você olhar como um grupo olhando, talvez, a soma. Aí você vai ver se as propriedades de grupo é satisfeita com essas propriedades exigidas aqui para a soma. Tá? Algum mais? Bom, vamos a um exemplo. Qual é o exemplo que vocês conhecem de um conjunto que tem operações e essas duas operações e satisfazem as 8 propriedades? Matrizes. Beleza. Então, todo mundo já viu no curso passado que o conjunto das matrizes M por N de entradas reais é um espaço vetorial, tá? Sobre R lembra que sempre tem que ter o conjunto e as operações. Aqui, neste caso, são as operações usuais, tá? Então, como é usual, às vezes eu não vou fazer referência a ela, tá? Entende? Quando eu tenho um conjunto que todo mundo sabe como operá-lo, né? A operação usual, eu não preciso fazer e dizer, é com a operação usual. Se eu não digo nada, é porque é. Tá? É que nem a história do conjunto. Né? Se eu não falar nada, é porque é real. Se não for real, eu vou falar. Entende? Então, quando o conjunto
ele tem uma operação usual, às vezes eu não vou dizer que é a operação usual, só vou dizer é um espaço vetorial. Não vou fazer menção às operações, ok? Então, esse é um exemplo. A gente não definiu ainda não. São conjunto das matrizes N por N baseadas. Mas não viram... Não. Viram não? Beleza. Então, isso daqui... M, aquela matriz que você conhece? Por exemplo. Tá, isso daqui é o conjunto das matrizes M por N de entradas reais, tá? Ok? Ficou ruim? Demais, não? Deixa eu melhorar aqui. Ô, mulher, diga isso não. Você melhorou? Ai! Preta, agora Deixa azul. roxinho. Homenagem ao Nés. Azul, porque o N ele fica apagando. Ah, então deixa branco. Patrocinador oficial no meio. Rapaz. Eu ia colocar o Nés aqui, mas não deu jeito. Aí não, tá bonzinho. Tá branco. Branco melhorou. Branco que não é branco, né? Se não é branco, é, né? Branco, roxo e azul. É porque tem sombra. Estilizado, tá? Bem com filtro. Com filtro, exatamente. Vamos lá, pessoal. Me diga outro conjunto que vocês conhecem que tem as duas operações. Os reais, todo mundo concorda? Sim. Nos reais, eu posso somar, tem a soma, tem a multiplicação, e se você olhar, os reais vai se fazer a primeira. Se eu pegar 3 números, a soma não importa a ordem que eu faça, né? Vai satisfazer a 1, vai satisfazer a 2, porque é comutativo. Vai ter um elemento neutro, ok? Vai ter o simétrico, tá? Esse elemento aqui, que eu vou chamá-lo aqui, esse cara eu vou chamar de WU, eu vou chamar de simétrico. Tá? Ou o oposto a U, tá? E vou denotá-lo assim. Normalmente a notação é assim. Em vez de WU, eu vou usar menos U, tá? Mas lembra que menos U, a priori, é o símbolo que eu estou usando para o elemento que tem essa propriedade. Ok? Professor, pode haver mais de um elemento neutro, ou seja, pode haver outro 0E tal que satisfaz essa propriedade. Não, exercício. Ok? Mas você tem que... Observe, no espaço vetorial, eu só tenho, a priori, essas 8 propriedades. Observe também que eu poderia eliminar uma dessas. Ó, eu poderia eliminar a comutatividade e só pedir as outras 7. E obter a comutatividade através dessas outras 7. Descubra como. Tá? Por exemplo, você poderia fazer assim, ó. Pode fazer o processo. Com o elemento neutro, a gente pode operar mais ou modificar aqui, e aí usa a associatividade. Pronto. Manipule. Mas isso pode ser feito. Você pode tirar 2 e obter a 2 através das outras restantes. Tá? Mas a priori pense nessas 8 propriedades. Ok? Perguntas? Pessoal aí de casa, o senhor pode repetir que parte, meu filho? Que eu não escuto, velho. Ô, Pedro. Seguro. A gente vai chegar nessa parte, entendeu? Ele está falando ele queria que repetisse a parte de combinações vetoriais. Tá? A gente vai repetir isso, Pedro. Tá? Segura as pontas. É porque lá, combinações é você multiplicar. Pega vetores, multiplica por escalares e soma. Isso é o que a gente chama de combinação, entendeu? Ok? Chama de combinação linear.